Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o programa está bem lotado, recheado de informação. Falando em recheado, a nossa receita pensa numa torta de maçã totalmente saudável, fácil de fazer e deliciosa. Uma excelente sobremesa. O nosso convidado de hoje é o Dr. Marcelo, neurologista, e nós vamos falar sobre a doença de Alzheimer. Na atividade física, pensando que amanhã é o Dia dos Namorados, então a atividade física de hoje vai ser bem romântica. O Marco Turrini vai preparar alguns exercícios para que você consiga fazer com o seu par, sua namorada, sua esposa. Assim, um incentiva o outro a fazer a atividade física. No nosso quadro Doutor Responde, olha só a pergunta. Mito ou verdade que a cirurgia de prótese de glúteo é mais complicada, principalmente o pós-operatório, em relação à cirurgia de prótese de mama? Quem responde para você e para todas as mulheres é o Dr. Saulo, cirurgião plástico. E hoje nós também vamos falar um pouquinho sobre chá. Agora no inverno, muita gente toma bastante chá, então a nutricionista Daiane Ribeiro vai dar algumas dicas sobre os chás. Estamos no ar, sejam todos muito bem-vindos, lembrando da parceria com a Polpes Concept. Gente, olha só esse conjunto, que coisa mais linda, leve de usar, a cor tudo de bom, e dá uma olhadinha nesta sandália. Estamos no ar. E hoje eu inicio o programa com o Dr. Marcelo Gervasoni Neto, neurologista que está aqui ao meu lado. Boa tarde, Dr. Marcelo. Boa tarde. Obrigada pela sua participação. É a primeira vez que você grava aqui conosco, né? Sim, eu que agradeço. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, nós vamos falar hoje sobre mal de Alzheimer, doença de Alzheimer. Explique então um pouquinho para os nossos telespectadores o que é essa doença e como é feito esse diagnóstico. Tá. Bom, a doença de Alzheimer é uma doença degenerativa, né, progressiva, que tem uma incidência muito alta na população, no mundo, né? Daí a importância dela pela frequência e também pelo fato da população mundial, inclusive a brasileira, estar envelhecendo rapidamente e aumentando muito a população afetada, as pessoas afetadas. Essa doença afeta mais homens ou mulheres ou tanto igual? O principal fator de risco é mesmo a idade. A idade, né? Quanto maior a idade, maior a incidência. Para você ter uma ideia, pessoas acima de 85 anos têm uma incidência de 40%, 35% a 40%. Pessoas com 65 anos, em torno de 10%, 12%. Isso, inclusive, no Brasil, né? Estudos feitos aqui também. A gente tem no mundo hoje estimado em mais de 40 milhões de pessoas acometidas, no Brasil mais de 1 milhão. Então, por essa prevalência grande, tanta importância, né, para o diagnóstico precoce e algumas coisas que a gente vai comentar aqui, maneiras de você reduzir esse risco. Né? Existe uma causa? Por que algumas pessoas têm essa doença e outras não? Sim, a principal causa é a genética. Isso você não pode mudar. Agora, você tem também em torno de 35% dos casos de Alzheimer, você tem como evitar com algumas atitudes, com algumas mudanças de hábitos de vida, né? E isso depende de cada um fazer, né? Sempre, claro, antes de acontecer. E o que, doutor? O que a gente pode fazer para prevenir? Por exemplo, então, assim, a genética é forte, a gente sabe disso. Mas você tem hábitos de vida que aumentam o risco da doença, né? Então, por exemplo, você ser mentalmente ativo, a quantidade de anos que você estudou, isso reduz o risco de Alzheimer na idade mais avançada. Realização de atividades físicas regulares. Ou seja, quanto mais você trabalhar a sua cabeça, também isso ajuda bastante, né? Bastante. Provavelmente não muda a genética. Se você tiver marcado para ter doença, talvez você vá ter. Mas você tem, com a atividade mental, você estimula circuitos no cérebro, você estimula as várias áreas e você... a doença começando, você vai ter degeneração, perda neuronal, mas você vai ter caminhos alternativos para o cérebro conversar entre as áreas. Então você mantém a cognição mais tempo, reduzindo o risco, então. E o diagnóstico é clínico, doutor? O diagnóstico é clínico, você não tem um exame específico para fazer o diagnóstico. Na verdade, os exames,
eles te dão umas dicas, né, e mais afastam outras causas, mas o diagnóstico é clínico, é conversando, é observando a evolução, né, do quadro do paciente, você chega no diagnóstico provável, diagnóstico definitivo só com biópsia cerebral. Hoje, na correria que todo mundo vive, alguns esquecimentos são normais, né? Sim. Do estresse até da correria. Mas assim, quais os primeiros sinais, os primeiros sintomas que a pessoa começa a demonstrar para que os familiares comecem a perceber que tem algo errado? Olha, normalmente quem percebe os primeiros sinais são os familiares, o paciente acaba não tendo noção, normalmente, certo. tá? Então começa a esquecimento de coisas simples do dia a dia, a memória recente começa a ficar prejudicada, esquecer onde guarda alguma coisa, mas isso de forma progressiva, não é um esquecimentozinho hoje, amanhã. Isso acontece e cada mês fica pior, né? E posteriormente, também mudança de comportamento, alterações visoespaciais, esquece o local, às vezes pode ficar agressiva, apática, mudar a maneira de se relacionar com familiares, nomes. Essa questão que o Alzheimer, a pessoa esquece de coisas de agora, mas lembra de coisas passadas. Isso, a memória antiga ela é bem preservada até o final. Né? A memória antiga ela tá mais difusa, ela em áreas cerebrais que a doença só acomete no final. Então, realmente, nos primeiros anos, é a memória recente que fica mais prejudicada. E uma vez que a pessoa desencadeia essa doença, aí não tem cura, você apenas vai controlando, é isso, né? Ela não tem cura, você tem alguns medicamentos que retardam a evolução e você sempre incentiva o paciente à reabilitação cognitiva, treinar esse cérebro, formar caminhos novos, formar circuitos novos, para você amenizar os sintomas. A doença continua, mas você ameniza os sintomas. E a pessoa vai tomando medicação sempre? Medicação e reabilitação, que é o segredo. Olha, muito obrigada pela sua participação, conto com você mais vezes aqui. Obrigado. E gostaria que você deixasse um recado para as pessoas, porque é uma doença que as pessoas temem, né? Porque Sim. todo mundo vai ficar mais velho, mas conseguir evitar seria eu acho muito assim, bom. uma doença que realmente tem que prestar atenção após os 65 anos, mas a gente tem visto no consultório, principalmente quando você faz um diagnóstico na família inteira acha que tem Alzheimer. Por quê? Porque o estresse do dia a dia, a ansiedade, também atrapalha um pouco a concentração, atrapalha um pouquinho a memória. E nem todos os casos, aliás, a maioria desses casos, não são de doenças degenerativas, né? Você melhorando a ansiedade, tratando, melhora. Então, não há motivos, teve um caso na família. As pessoas que não estão na idade de risco ainda, não há motivo para desespero, né? Acho que na dúvida, procure um especialista, existem testes neuropsicológicos, existem formas de você avaliar melhor a memória. Então, acho que tem que tomar um pouco de cuidado. É uma doença prevalente, uma doença frequente, mas que não pode levar a desespero, né, dos familiares, pessoas mais novas. E a mais prevenção, novas. assim como a gente tem que mexer e trabalhar com o nosso corpo, né, que faz bem para a saúde, trabalhar com a nossa cabeça, com o nosso cérebro sempre. Né? Exatamente, não deixar de sempre estar procurando alguma coisa para ativar o cérebro. Mesmo aposentado, acho que tem que ter hobby, tem que ter alguma atividade, gosta de música, aprenda algum instrumento, gosta de cozinhar, vamos pegar na internet receitas diferentes, acho que tem que artesanato, vamos ver alguma técnica diferente, gosta de tricô, crochê, vamos ver uns pontos diferentes. Palavras cruzadas também. Palavras cruzadas, leitura um livro tudo, um pouco mais difícil e depois você tem que discutir o livro, não adianta bater o olho ali, né? Então acho assim, tem que trabalhar com a cabeça. Com certeza, isso com certeza melhora a qualidade de vida da pessoa. Muito. Sem dúvida. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Obrigado, tá? Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre chás. Agora no friozinho o consumo de chá aumenta e a nutricionista Daiane Ribeiro vai dar algumas dicas para você. Boa tarde, Daiane. Boa tarde, Maíta, tudo bem? Hoje eu estou aqui no Armazém São Miguel e eu vim falar um pouquinho mais sobre os chás. Ultimamente a população tem aumentado muito o consumo dos chás. Eles são interessantes? Com certeza, com uma alimentação equilibrada, a prática de exercício físico, o consumo regular de água, Então, nós temos o chá verde, que é um potente auxiliador no processo de emagrecimento. Temos a cavalinha e o hibisco, que são diuréticos. Além do mais, também ajuda a melhorar os níveis de colesterol. Só uma dica, não deixa de consumir a água e essa alimentação regular, porque esses chás são metabolizados no fígado, então o excesso dele pode atrapalhar com certeza
e a falta de água ou a má alimentação não vai trazer o resultado significativo aí para você. Tá ok? Boa tarde, espero que tenha contribuído com essa dica. Até mais, Maíta. Estamos de volta e agora aquele quadro delicioso que é o nosso quadro Comer Bem. Hoje eu acho que a Flávia pensou em alguma coisa pro Dia dos Namorados, uma sobremesa gostosa. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, Maíta, tudo bom? É isso mesmo? É isso mesmo, o Dia dos Namorados chegando. A gente vai fazer uma receita totalmente amorosa, combinativa com esse dia. E qual é o nome dessa receita? É torta de maçã fit. Papel e caneta na mão pro nosso quadro Comer Bem. Comer Bem. Oferecimento. Canda, a força do campo. Fitofarma. Nutri-Store. E Armazém São Miguel. Bom, então a primeira coisa, né, é você anotar os ingredientes. Vamos passar os ingredientes, Flávia? Isso, nós temos 3 maçãs, 2 ovos, farinha de aveia fina, açúcar mascavo, temos amido de milho, canela para aromatizar a receita, bicarbonato, né, o fermento em pó, e óleo de coco. Esse é o segredinho. Tudo saudável, né? Tudo saudável. Tudo saudável. Então vamos lá, é fácil de fazer? Como é que é? Facinho. E olha o tamanhinho da receita. Então assim, esses ingredientes é para uma receita pequena. É, uma receita de mais ou menos uma forma de 18 diâmetro. Então se você quiser aumentar, dobra. É só dobrar a quantidade. Então vamos tá? lá. Então vamos lá, nós vamos cortar a maçã bem fina. Com a casca e tudo. Com a casca e tudo. Então aqui nós vamos começar também separando os ingredientes molhados dos secos. Então nós vamos pegar todos os secos e só vamos misturar. Nós vamos misturar para fazer essa farinha. E agora a gente vai pegar os molhados. A forma já está untada com óleo de coco, que é o que dá também um sabor especial à massa. Nós vamos quebrar 2 ovos. Nós vamos misturar então os ovos com o óleo de coco. E nós vamos começar colocando a maçã no fundo da forma. E nós não vamos misturar os ovos com as farinhas? Não. Não? Não. É uma receita bem diferenciada mesmo. Bem diferente mesmo. Nós vamos fazer uma camada de maçã no fundo. E agora nós vamos colocar as farinhas. Que diferente, né? Normalmente a gente Mistura tudo, né? Essa daqui ela não mistura. A gente vai jogar mais um pouquinho da farinha. Então nós vamos finalizar com um pouquinho mais de maçã. E agora eu vou entrar com o ovo só para poder dar uma sentada na farinha. Certo. Então a gente vai entrar com o ovo 2 vezes, Bem tá? no finalzinho, né? Bem no finalzinho mesmo, ó. E a gente vai espalhando para ele ir assentando. Não mexemos ele vai em nada. descendo, Ele né? mesmo vai descendo durante o cozimento, a ação. Agora nós vamos distribuir os ovos no final, ó. Pronto. Tudo isso. E agora? Agora vai pro Vai pro forno. forno. 20 minutos 20 em minutinhos de 180 forno. graus. Então vamos lá. Gente, olha só que gracinha. O cheirinho tá muito bom. Já pensou amanhã você fazer uma surpresa? Ou pro seu esposo ou pra sua esposa com uma tortinha de maçã totalmente saudável, fit? Olha aí, ó. Uma receitinha do programa por você. Vamos cortar vamos lá. ela. Que gracinha. Uau, olha. Bonita mesmo. Vamos ver. Boa? Gente, uma delícia. Muito. Eu acho que em quase 19 anos que o programa vai completar, é a primeira torta de maçã que a gente faz. Ai, que legal. Maravilhosa. Flávia, mais uma vez, obrigada.
Gente, muito boa. Faça amanhã, faça todos os dias, porque é tudo de boa essa torta. Vale a pena. E agora, pensando aí também, né, que a gente falou em Dia dos Namorados, no nosso quadro Atividade Física, para que você coloque seu corpo em movimento, você terá exercícios para fazer em dupla, tá? Então você faz receitinha saudável para o seu namorado ou para sua namorada, faça atividade física acompanhado, mas faça. Vamos ver o que o Marco preparou pra gente? Boa tarde, Marco. Corpo em Movimento. Oferecimento Clínica Sample. Cirurgia plástica e odontologia estética. Boa tarde, Maíta. É um prazer estar aqui no seu programa novamente, levando saúde e qualidade de vida aos seus telespectadores. Amanhã, uma data especial, Dia dos Namorados. Nós temos aqui o Paulo, a Cris e a Maísa que vão nos ajudar a mostrar como fazer vários exercícios em dupla. Vamos ver como é que é? O primeiro exercício é o agachamento. Segurando nas mãos, um fica firme e o outro agacha. Vamos lá, eu e o Paulo. Subiu. As meninas descem. Os meninos descem. Isso. Muito bom, pessoal. Agora os dois vão agachar ao mesmo tempo. Então, agachou, estica o braço. Foi lá, desceu. Estica o braço. 2. Isso. 3. Muito bom. Agora nós vamos fazer rotação de tronco e mobilidade articular. Vamos ver? Rotação, gira, passa a bola, devagarzinho, isso. Movimento, faz bem a rotação do tronco. Muito bom. Agora um pouquinho de movimento alternando o passo e fazendo a fundo. Vamos alternar direita e esquerda, segurando nas mãos. 2, 3, vamos lá. Afundou, voltou. Afundou, voltou. Puxa o braço, estica o braço, traz pertinho, ó. Isso. Agora nós vamos fazer um exercício de força. Deitados, segura nas mãos. Vamos lá, flexionou o braço, desceu e empurrou. Muito bom. Isso. 2. Muito bem, pessoal. Mais um exercício de força e coordenação motora. Apoia as duas mãos no chão, os pés atrás, levantou, tocou na mão. 1, 2, isso. Muito bem, pessoal, vocês viram que em dupla dá para se fazer bastante exercícios. É sempre bacana treinar em conjunto, pois um motiva o outro. Então saia do sofá, pegue a sua dupla e venha treinar. Até a próxima, Maíta. Tchau, tchau. Obrigada pela participação, Marco. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco, no quadro Doutor Responde, olha só a pergunta: mito ou verdade que a prótese de glúteo ela é um pouquinho mais complicada, inclusive no pós-operatório, em relação à prótese de mama? Pois é, além de responder essa pergunta, nós convidamos o Dr. Saulo, cirurgião plástico, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. É rapidinho, eu volto já. Estamos de volta e agora nós vamos para o quadro Doutor Responde com a seguinte pergunta, olha só. Mito ou verdade que a cirurgia de prótese de glúteo ela é um pouquinho mais complicada na questão do pós-operatório em relação à cirurgia de prótese de mama? E quem vai responder essa pergunta e não só responder, mas falar mais sobre esse assunto é o Dr. Saulo, que está aqui ao meu lado. Doutor Responde. Doutor Responde.
Oferecimento: Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visari Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marcelini, especializado no teste de Covid-19. Boa tarde, doutor Saulo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Maíta. Obrigado pelo convite. Então, olha só, nós temos essa pergunta, mas eu convidei você não só para esclarecer essa dúvida, mas para a gente falar um pouquinho mais dessa cirurgia. Mas vamos para a pergunta agora. Mito ou verdade que a cirurgia de prótese de glúteo ela é um pouquinho mais complicada, até na questão do pós-operatório, em relação à prótese de mama? Verdade. Verdade? Verdade. A prótese glútea ela é uma cirurgia de maior porte. Além da necessidade de um tipo de anestesia já mais, um tipo seria um bloqueio ou uma anestesia local, porque é muito difícil fazer a prótese glútea com a anestesia local. Então, é exigido aí uma anestesia mais abrangente e existe também uma área de descolamento maior, certo? O local da incisão, do acesso da prótese glútea, ficaria no sulco interglúteo, quer dizer, é um local onde a própria movimentação, o ato de sentar, faz com que promova uma tensão na cicatriz, e essa cicatriz também ela tem mais chance de haver uma deiscência, né? Certo. Porque quando a pessoa vai se sentar, existe a chance de você aumentar a tensão no local do sulco interglúteo. Então, o pós-operatório realmente é um pouquinho mais complicado. É um pouquinho mais complicado, porque o paciente não pode se sentar. Por quanto tempo, doutor Saulo? Nos primeiros 10 dias de pós-operatório. Já hoje... Mas né, e pode ficar deitado normal, de barriga para cima? é bom ele evitar deitar sobre a cicatriz. Certo. Porque sempre que você promove uma compressão na cicatriz, você diminui o aporte sanguíneo, a irrigação local. Bom, qualquer pessoa pode fazer, independente da idade. Como é que funciona? Vamos falar da questão da cirurgia. Qualquer pessoa pode fazer, independente da idade. Certo. É uma cirurgia que ela é principalmente visando o aumento do órgão, né? Não a suspensão, mas sim o aumento do órgão. Ela é muito procurada principalmente por mulheres ou homens, né, que não têm gordura suficiente em outras partes do corpo para serem lipoaspiradas e transferidas para aquele local. Porque o que nós mais fazemos hoje é a lipoaspiração com o uso da lipoenxertia. Certo. Seria um autoenxerto, né? Então você tira gordura do teu próprio organismo para você utilizar para fazer esse aumento e essa modelação glútea. Tá. Doutor Saulo, e depois que a paciente já está liberada, tudo, vida normal? Sim. Essa prótese não precisa ser trocada com o tempo? Tem que manter algum acompanhamento? Como que é? Maíta, é o seguinte, né? A prótese glútea, como ela é sempre colocada intramuscular, né? É o que se preconiza hoje, de sempre ser colocada intramuscular, a chance de troca é muito menor. Olha. Certo? É muito menor. É certo que depois dos 10 anos, é importante a realização de uma ressonância magnética para ver, né, a condição que encontra essa prótese, se ela está íntegra. Se houver algum trauma local também, né, é importante fazer esse exame. O ultrassom ele não vai fazer esse diagnóstico. Bom, tem que ser feita a ressonância magnética. Depois de 10 anos, né, a mulher está feliz da vida, qual o problema? Depois de 10 anos, aí eu orientaria depois de 5 em 5 anos realizar essa ressonância magnética. Bom, e para a gente encerrar, qual o período, né, a partir do dia que a pessoa faz essa cirurgia,
que ela vai poder ter uma vida normal, academia, exercícios, quanto tempo? 30 dias. 30, até que é um período razoável, né? Com 30 dias já pode voltar para a academia, suas atividades normais. Pode. Ela está liberada para qualquer tipo de atividade. Que maravilha, que maravilha. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação. O senhor quer deixar algum recado para quem tem vontade de fazer essa cirurgia e tem algum receio, algum medo? É uma cirurgia muito segura, entendeu? É uma técnica já, né, em que já difundida no mundo inteiro. Né? Nós temos aqui um dos mais experientes médicos que ele está estabelecido em Ribeirão Preto, Dr. Raul Gonzalez. Ele é um dos mais experientes do mundo hoje. Foi com quem eu aprendi a fazer esse tipo de procedimento. E ela realmente proporciona aí uma satisfação muito grande. Com certeza, né? E, na verdade, então, respondendo à dúvida da telespectadora, o único problema é que o pós-operatório dá um pouquinho mais de trabalho, mas com certeza vale a pena, né? Vale a pena. Porque com certeza vale a pena. Porque assim, ou seria a lipoenxertia, mas se ela for muito magra, aí não tem jeito, aí precisa partir para prótese. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Chegamos ao final de mais um programa. Sábado que vem tem muito mais e eu espero por você aqui na tela do SBT. Um bom final de semana. Tchau, tchau.